O nível de instrução dos pais é um fator determinante no salário dos filhos. Isso é o que aponta um estudo do IBGE. Entre os pais que não eram alfabetizados aos 15 anos de idade, 23% dos filhos deles também não tinham educação na mesma faixa etária e apenas 4% chegaram ao nível superior. Já os pais que tinham nível superior, 0,5% dos filhos não eram alfabetizados aos 15 anos e mais de 69% deles chegaram às universidades. E é a escolaridade dos pais que garante um maior sucesso econômico e propicia aos filhos o acesso a bens culturais, segundo a professora Heloísa Lins da Unicamp. Quando isso acontece, é via de regra possível que os filhos tenham o mesmo êxito financeiro que os pais, ou até além desse êxito financeiro dos pais. Então a gente precisa ver a escolaridade em função de acesso econômico no primeiro momento, de acesso econômico desses pais ao que é oportunizado socialmente, e depois disso em relação a forma como esses bens econômicos vão se traduzindo em acessos culturais. Daí eu digo os bens culturais. É uma educação não formal que vai além do pagar boas escolas ou boas faculdades. O acesso fundamental à escola, ele garante para as classes abastadas uma série de acessos também. Mas para as classes que já são abastadas, outras formas de inserção já são dadas espontaneamente a partir do momento em que eles têm condições financeiras de transitar. E essa mobilidade, se é que podemos chamar assim, que dá uma vantagem no mercado de trabalho. Transitando por vários lugares, não só a escola, você aprende em outros lugares. Então a escola é um lugar importante, sem dúvida, mas no caso das pessoas abastadas economicamente, dos estudantes abastados economicamente, a escola não é o único lugar. As viagens, os acessos a museus, a tudo que oportuniza esse acesso aos bens culturais, vai fazer com que elas aprendam mais e daí consigam bons empregos e daí ganhem mais. Então é um efeito cascata. E ainda segundo o IBGE, a renda dos pais tem mais peso que a renda das mães. Eu acho que aí a gente precisa entender a posição dos homens em relação à renda, né? Como é que no nosso país ainda a desigualdade de gênero impacta na formação que nós temos da sociedade? Nesse caso, não é alguma coisa que se refira necessariamente ao mérito do pai por ter conseguido um acesso melhor, um emprego melhor, mas das oportunidades que os homens têm, que são sempre, inegavelmente ainda, né? E infelizmente ainda, superiores ao acesso e à renda das mulheres. Este levantamento do IBGE foi feito em 2014 com 58 mil pessoas com 16 anos ou mais e foram consideradas as posições socioocupacionais dos pais quando estes entrevistados tinham 15 anos de idade. Esse quadro de desigualdade nos acessos a melhores salários é uma questão estrutural muito difícil, como disse a professora. Esses dados são muito fortes, eles revelam como a nossa sociedade é desigual. Então, numa sociedade muito desigual, economicamente também, e do ponto de vista simbólico, de acesso a essas questões culturais, nós vamos vendo que quem tem pouco cada vez pode oferecer menos.